Acho que todos estão conseguindo ver aqui os meus slides, não é isso? Muito que bem. A respeito do conceito da divisão de direito, o que eu gostaria de falar com vocês hoje? Hoje eu gostaria de falar a propósito de 4 assuntos fundamentais. Primeiro assunto, conceito de direito, propriamente. Logo depois, das distinções que se pode estabelecer entre direito e moral. Alguma coisa já havia sido antecipada a vocês na semana passada. Também a distinção entre direito positivo e direito natural. E para encerramento da nossa conversa, a distinção entre as noções de direito objetivo e direito subjetivo. Para começo da nossa conversa, o item 1, conceito de direito, o que é que eu gostaria de observar vocês? Quando nós começamos a aula primeira, eu dizia assim: eu não sou o professor de teoria geral do direito de vocês. Se eu fosse, eu começaria o nosso curso perguntando o que o direito é. Mas como eu sou professor de direito civil, eu vou começar perguntando para que o direito serve, e daqui a algum tempo, leia-se, nessa aula de número 2, aí eu terei a ocasião oportuna de perguntar o que é que se entende por direito. Bom, nós vimos, a partir daquela exposição realizada na aula 1, que o direito corresponde a um mecanismo de adaptação social. É um elemento que não elimina as tensões sociais, mas ele acaba mediando as tensões sociais e evitando que essas tensões, esses conflitos, que muitas vezes podem ser salutares, levem, num prazo prolongado, no médio ou no longo prazo, a um esfacelamento do tecido social, a um esgarçamento do tecido social e a uma ruptura que possa colocar em xeque a própria manutenção do contrato social. Por isso, nós vimos que o direito tem um papel absolutamente determinante no sentido da preservação dessa harmonia, não digo uma sinergia, mas uma pretensa harmonia de todos nós que decidimos viver em coletividade. Muito que bem, até aí, nenhuma novidade com relação àquilo que nós tínhamos observado. Nós tínhamos também destacado que o elemento que serve para discriminar todos os mecanismos de adaptação social em relação ao direito acabava sendo a sua aplicação compulsória. Então eu dizia, olha, se eu me sinto desiludido com uma determinada espécie de religião, eu posso me afastar, posso me tornar ateu, não há nenhuma espécie de problema. Se eu estou decepcionado com os padrões da moda prevalecentes, também não posso ser obrigado a observar a moda. A moda não se me impõe de maneira compulsória. Eu acabo aderindo a ela ou não de acordo com as minhas conveniências. No entanto, as normas jurídicas, elas se me impõem e se impõem a vocês também, mesmo que contra a nossa vontade. Mesmo que não conste do rodapé lá do Código Penal, qualquer assinatura minha ou de vocês dizendo, olha, eu concordo com a imposição dessas regras à minha pessoa. Porque o direito tem observância compulsória. Isto é absolutamente fora de questão. Agora, existem algumas características que, moderna e, sobretudo, contemporaneamente, costumam ser atreladas às normas jurídicas. E quando eu falo moderna e, sobretudo, contemporaneamente, eu estou me reportando, sobretudo, ao período posterior à eclosão da Revolução Francesa de 1789. Primeira característica das normas contemporâneas. As normas contemporâneas são gerais. Nós veremos isso na aula de número 4. Normalmente, os destinatários das normas jurídicas contemporâneas correspondem a uma coletividade. Não existe uma norma criada para mim, ou para você, ou para os nossos colegas. Não, é uma norma única para um sem número de destinatários, todos sendo tratados de maneira equivalente. O exemplo que eu dei a vocês na semana passada, né, do artigo 121 do Código Penal. Matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Não se fala se o Estevão mata fulano, se o fulano mata Beltrano, nada. Simplesmente se alude de maneira bastante abstrata a uma ação, reportando-se o legislador ao mínimo indispensável. Ele não diz que instrumento que vai ser utilizado, nada, ele só diz matar alguém e não alude a nenhuma vítima em concreto e a nenhum autor dessa ação delituosa em concreto. São normas que se destinam a uma coletividade. Ah, professor, mas poderia ser diferente? Claro que poderia. E, inclusive, é diferente em alguns casos excepcionais. Quando eu decido como os meus bens serão distribuídos para depois da minha morte,
Nós vamos verificar que eu crio um testamento e nesse testamento um sujeito chamado de herdeiro universal vai receber todos os meus bens depois do meu óbito, depois do meu passamento. Quando eu acabo tirando a vida de alguém e sou submetido ao tribunal do júri, acabo sendo condenado, aquela sentença condenatória atinge concretamente apenas a minha pessoa. Então, é possível que, vez ou outra, nós nos deparemos com algumas normas individuais, com algumas normas que são destinadas a um sujeito em especial. Mas isso não é regra. A regra acaba sendo a emissão de comandos pelo ordenamento jurídico, no mais das vezes pelo Poder Legislativo, e destinados esses comandos a uma coletividade indistinta de destinatários. Isso é uma herança de um dos lemas, né, da Revolução Francesa, o postulado da igualdade. Não sei se vocês sabem, mas quando eclode a Revolução, em França nós tínhamos duas grandes regiões jurídicas. A região meridional, existente ao sul, que era a região do droit écrit, né, do direito escrito, do direito romano. E a região setentrional, ao norte, que era caracterizada por um direito não escrito, por um direito costumeiro. E, na verdade, não era um direito costumeiro, né? Nós encontramos vários direitos costumeiros das diferentes localidades. E, com isso, nós tínhamos plurimas regulações jurídicas afetas a uma mesma realidade, uma relação jurídica que acabava sendo submetida a diferentes regulamentações, mudando-se a localidade. Isso podia gerar muita injustiça, muita desigualdade. Tentando-se evitar e coibir essas injustiças, essas desigualdades, então buscou-se, com a Revolução, implementar a ideia de uma única espécie de lei para todo cidadão francês. Na verdade, aqui nós tivemos até uma espécie de exagero, porque não é necessário que eu seja cidadão francês para que eu esteja submetido ao direito civil francês. Mesmo os estrangeiros estarão submetidos a esse direito, e isso acabou sendo corrigido historicamente. Mas o anseio de igualdade fez com que, em regra, as normas jurídicas tenham destinatários gerais. Segunda característica moderna das normas jurídicas, elas são dotadas de eficácia reforçada. Quando eu digo matar alguém 6 a 20 anos de reclusão, se o sujeito tira a vida de outrem, normalmente o que nós veremos? A imposição de um castigo por quem tenha essa responsabilidade no seio social. Em se tratando de direito criado pelo Estado, normalmente essa imposição se dá pelo próprio Poder Judiciário. Isso não é uma criação de hoje. Isso vem desde Drácon, desde o direito grego. Drácon, conhecido pelas leis bastante rigorosas, daí que a gente fala, fulano tem um espírito draconiano, né, um espírito intransigente, rígido, austero. Drácon foi o responsável pelo monopólio do exercício da jurisdição. Ou seja, ao transitar, ao migrar do estado de natureza para o estado social, eu me beneficio da segurança proporcionada pelo Estado, mas assumo uma série de compromissos. E um dos compromissos é o seguinte: se eu acabar sendo agredido por outrem, eu não posso retorquir eu mesmo. Ainda que o princípio do talião, do olho por olho, dente por dente, que aquele que pratica o mal deve ser castigado da mesma forma, ainda que esse princípio do talião esteja presente, quem aplicará a sanção não será o agredido numa vingança privada, mas será o Estado. É o Estado que vai monopolizar a distribuição da justiça, segundo padrões por ele próprio fixados. E isso acaba, de certa forma, se projetando pelos direitos subsequentes até os dias atuais. Quem faz valer o exercício do direito, normalmente é o Estado, o Poder Judiciário. Há exceções? Há exceções. Nós vamos estudar uma exceção na aula de número 18, na chamada legítima defesa, em que o controle feito pelo Estado é um controle a posteriori e a retorção é feita pelo próprio particular. Mas por razões bastante específicas que mais à frente a gente vai analisar daqui a algum tempo, daqui a bastantes meses, né? De toda forma, por hora, o que nós podemos garantir? Que as normas jurídicas existem, elas normalmente estão acompanhadas de sanções, e essas sanções são implementadas pela autoridade competente, normalmente pelo Estado. Mas vai acontecer, de vez ou outra, nós encontrarmos alguma norma desprovida de sanção. Se vocês tiverem curiosidade, corram ao artigo 13 da Constituição Federal. Lá se diz: a língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Bom,
E se um tabelião, um registrador, utilizar um idioma estrangeiro em um ato oficial? Qual será a consequência experimentada por ele? Nessa regra do artigo 13 da Constituição, a gente não encontra nenhuma sanção expressa. A esse tipo de regra, que não conta com qualquer sanção expressa, nós damos o nome de lei imperfeita. Talvez o professor Elcio Madeira, talvez o professor Helmut Steinwacher já tenham mencionado a classificação das normas jurídicas quanto às sanções em leis mais que perfeitas, leis menos que perfeitas e leis imperfeitas. De toda forma, eu vou trabalhar isso com vocês mais à frente, na aula de número 4. Precisam ter paciência. Não na próxima semana, na semana imediata. De toda forma, a lei imperfeita é aquela que não tem nenhuma sorte de sanção. Então, quando eu digo a vocês, olha, as normas jurídicas contemporâneas são destinadas a plurimas pessoas e não um sujeito em especial, isso é uma regra, mas que às vezes admite uma exceção ou outra. Quando eu digo que as normas jurídicas têm sanções, e essas sanções são implementadas por quem tem essa responsabilidade no seio social, normalmente o Estado, por meio do Poder Judiciário, isso também é uma regra, mas que vez ou outra acaba encontrando exceções nas leis imperfeitas e no exercício da autotutela por parte do prejudicado, quando o direito assim admite. A única regra que não admite exceção é a da imposição coativa das normas jurídicas, da desnecessidade de qualquer espécie de manifestação de assentimento ou de conformidade do destinatário de uma norma para que ela venha a ser imposta a ele, mesmo que contra a sua vontade. Tudo bem? Ora, feita essa observação preliminar, um aluno vai me perguntar o seguinte: professor, eu estou começando a gostar da matéria de direito civil. Por onde que eu poderia estudar a matéria? Aí eu fico animado, falo, olha, tem várias fontes. Ele, opa, só que tem uma coisa, Estevam, eu não tenho muito tempo. Eu tenho 5 minutos por semana para estudar sua matéria. Nossa senhora, eu que estava entusiasmado, eu queria cortar os pulsos. 5 minutos por semana não dá, né? É muito pouco. Aí o sujeito fala, bom, mas é o que eu tenho. Eu falo, bom, se você só tem 5 minutos por semana, faz o seguinte, parte para a legislação, pega o texto do Código Civil de 2002, Lei 10.406 de 2002, e vai lendo os artigos da parte geral. Eu vou ler o artigo 1º até o 232 até o final do curso. Aí o aluno fala, e se eu ler esses artigos, isso já é suficiente para eu passar na prova? Eu falo, claro que não. Você quer se formar e se bacharelado na Faculdade de São Bernardo do Campo, a coisa é um pouquinho mais complicada. Mas o senhor falou que era suficiente. Eu falei, não. Eu falei que se a sua preocupação, a sua disponibilidade de 5 minutos semanais, pela melhor relação custo-benefício, vá na legislação, porque é o texto mais curto e, ao mesmo tempo, que ele vai lhe proporcionar maior quantidade de informação, mas não é suficiente. Professor, mas por que você menciona a legislação como recurso, como fonte de revelação do direito prioritária no nosso modelo? Porque no nosso modelo da matriz romano-germano-canônica, então nós fazemos parte, nós, direito brasileiro, de uma família jurídica composta pelos direitos da matriz europeia e, sobretudo, europeia ocidental. A única exceção que nós vamos encontrar é a Inglaterra. A Inglaterra compõe uma família diferente, é a família da Commonwealth, a família da Common Law. Na família da Common Law, quando se quer estudar algum assunto, se estuda principalmente com base nos precedentes produzidos pelas cortes, pelos tribunais. No caso da família romano-germano-canônica, né, da Europa continental, França, Itália, Espanha, Portugal, Alemanha, todos esses estados, eles têm o seu direito forjado com base em 3 espécies de mananciais. O direito romano, do século VI depois de Cristo, o direito germânico, na verdade não é germânico na acepção alemã, é germânico no sentido das invasões bárbaras. Então, não sei se vocês se recordam, no século V depois de Cristo, ocorre uma série de invasões por toda a Europa, e na região da Península Ibérica, o povo que acabou ocupando aquela região foi o povo visigodo. Então, no nosso caso brasileiro, nós temos a influência do direito romano, do direito visigótico e também do direito canônico. E essas 3 fontes que informaram o nosso direito atual, que explicam por que nós somos dessa forma juridicamente nos dias de hoje, essas 3 fontes acabam desaguando numa forma de se pensar o direito, na qual prepondera ou tem uma posição de protagonista a lei.
Então, se eu quero conhecer o direito de algum estado, do sistema da família romano-germano-canônica, normalmente o primeiro caminho, o primeiro recurso que se faz, o protagonismo é ocupado pela lei enquanto ato de revelação do direito, enquanto ato do poder legislativo, enquanto ato oriundo da representação popular contida no parlamento. Ah, professor, tudo bem, eu já comecei a ler o Código Civil e eu descobri que eu tenho um pouquinho mais de tempo. O que mais você me sugere para acompanhar seu curso? Ah, os costumes. Ah, entendi, professor. Costumes são os hábitos da gente? Não. Todos os sábados pela manhã, eu acordo e eu tenho alguns hábitos. Eu limpo os banheirinhos dos meus gatinhos todos os dias. E várias vezes ao dia, aliás. Mas são as fabriquinhas de cocô. Mas aos sábados de manhã eu tenho mais tempo, então eu resolvo fazer aquela limpeza mais caprichada, mais atenta. Logo depois disso, eu acabo fazendo a minha contabilidade. Então tem lá as contas correntes, investimento, isso, aquilo, tal, e eu tenho que colocar tudo o que eu fiz durante a semana de acordo com as minhas planilhas, para que eu acabe não me perdendo na minha organização. Pasmem que na última sexta-feira, eu e minha esposa, a gente acabou comemorando uma data importante e eu acabei tomando muita água com groselha. O fato é que fui dormir um pouco mais tarde e acordei às 11 da manhã no sábado. Ô, professor, que vida boa, hein? Então, será que eu tive tempo de fazer as planilhas no sábado de manhã? Não, já tinha que preparar o almoço. E as planilhas? Ah, acabei fazendo no domingo. Alguém te castigou, Estevão? Não. É um hábito que eu tenho, é um uso que eu tenho, mas minha mulher não sabe quando que eu atualizo as planilhas, a faculdade não se interessa por isso, é um assunto meu, privado. Então, como não há nenhuma espécie de imposição, de obrigatoriedade a esse meu hábito, é simplesmente que eu sou metódico, eu gosto de rotina e tudo mais, eu estou diante de um simples uso, de um simples hábito. No momento, todavia, em que esse hábito for tornado obrigatório, aí nós não estamos mais diante de um mero uso, mas estamos diante de um costume. Retomadas as atividades presenciais, imaginem que eu vá confortavelmente para a aula, cheguei à conclusão de que a melhor forma de eu dar aula é de camiseta, bermuda e chinelo, sandália havaiana. É lá que chego eu para dar minha aula, os outros professores olham e falam, não, é absurdo isso. Não vir de terno e gravata já é um desrespeito. Agora, de bermuda e sandália havaiana não pode. Eu falo, mas escuta, eu dei uma olhadinha aqui na Lei 1246, que criou a faculdade, na 1251, que estabeleceu o regime jurídico, e no regimento interno. Vocês sabem que eu não encontrei nenhuma regra falando como eu deveria estar trajado para vir dar aula? Aí eles falam, não tem... Mas... tem um costume que foi aqui estabelecido de que os professores precisam vir dar as aulas adequadamente trajados. E aí, professor, é um costume ou é um mero uso? Não sei, vamos descobrir no dia que voltarem às aulas presenciais. Aí vou aparecer de bermuda e sandália havaiana só para saber se é um uso ou se é um costume. Se não acontecer nada comigo, é sinal de que se trata de um mero uso. Agora, se eu aparecer como suspenso, como advertido, como repreendido, eventualmente como demitido a bem de serviço público, nós vamos saber que se trata de um costume. O costume é um hábito coercitivo. Então ele tem alguns elementos objetivos. Ele é espontâneo, ele é uniforme, ele é disperso por todo o seio social, não é uma prática de um sujeito só. Ele é memorial, a gente não sabe quem cria, mas, além de tudo, o costume é obrigatório. Quando ele acaba sendo observado, ele gera direitos e deveres para as partes envolvidas naquele contexto. Ah, professor, então, para conhecer o direito civil, eu preciso conhecer a lei e os costumes. Exato. Só isso? Não. Precisa conhecer também a jurisprudência. Ah, as decisões. Não é só isso. Tomem cuidado. Quando várias decisões acabam sendo adotadas em um sentido convergente, aquilo que a gente costuma chamar de uníssono, quando todas as decisões acabam adotando um discurso relativamente comum, nós estamos diante de uma jurisprudência. Quando nós temos decisões esporádicas que acabam destoando daquilo que a maior parte dos tribunais estão decidindo, nós não temos jurisprudência, nós temos decisões divergentes. E é muito curioso porque, às vezes, de maneira, não digo que acidental, às vezes acho que até de má fé, de maneira proposital, algumas pessoas acabam coligindo determinadas decisões que não são majoritárias, que são minoritárias, são esporádicas, são decisões que eu não diria esdrúxulas, mas elas não estão em sintonia com aquilo que os nossos tribunais têm decidido,
e dizem, olha, a jurisprudência se manifesta nesse sentido. Não, a jurisprudência é uma coletânea de decisões em um sentido relativamente harmônico e que se movimenta, e que se produz de maneira paulatina, de maneira gradual. Não é à toa que quando se fala em jurisprudência, normalmente a expressão que vem logo depois é a jurisprudência foi sedimentada em tal sentido. E eu não sei se vocês se lembram das aulas de geografia que tiveram, né? Nós tínhamos as rochas magmáticas, que vinham das erupções vulcânicas, as metamórficas e as sedimentares, que eram aquelas que, de maneira muito lenta, muito gradual, acabam se formando graças à sobreposição de detritos em determinadas áreas. A jurisprudência, ela se forma de maneira paulatina, em momentos nos quais o direito precisa ser corrigido ou em momentos nos quais o direito legislado simplesmente se omitiu a propósito de uma questão relevante. Então, por favor, jurisprudência é o posicionamento adotado pelos nossos tribunais a respeito de uma questão relevante, seja para corrigir o direito legislado, seja para disciplinar uma situação que por ele não acabou sendo prevista. Um exemplo. Quando eu falava na semana passada nas diferenças entre as dimensões axiológica ou política, a dimensão normativa ou dogmática e a dimensão sociológica ou empírica, nós falávamos rapidinho a respeito do aborto. É apenas uma questão incidental para que eu pudesse dar concretude àquela minha fala. E aí eu dizia, o aborto é considerado entre nós uma espécie de crime. O crime de aborto só é excluído na sua antijuridicidade, no seu caráter ilícito, quando a interrupção da gravidez está lastreada em duas hipóteses. Gravidez decorrente de estupro, o aborto sentimental, ou gravidez que põe a mãe em risco, é o chamado aborto necessário. Aí um aluno vai falar, mas professor, pensando aqui, eu acho que você tinha falado em 3 hipóteses, não em 2. Então, a terceira hipótese não está prevista no Código Penal, no texto da lei. Ela foi criada pela jurisprudência, pelo STF, por meio, melhor dizendo, de determinado posicionamento adotado a propósito da gravidez que envolve um feto anencéfalo. Se estivermos diante de uma gravidez na qual fica caracterizada a anencefalia fetal, ou seja, a inviabilidade de vida extrauterina prolongada de maneira espontânea, porque, é claro, pode haver uma vida prolongada artificial, depois do rompimento da unidade morfobiológica mantida entre feto e mãe, mas nesse caso de anencefalia fetal, é permitida também a interrupção da gravidez. O aborto não é considerado um crime, um ato ilícito, mas não porque o Código Penal assim o disse, e sim porque a jurisprudência assim se posicionou. E, aliás, ela se posicionou assim com base em quê? Com base em determinados, acompanha aqui o 4º item, princípios gerais do direito. O que são princípios gerais do direito? São determinadas ideias-força, são determinados mandamentos nucleares do sistema. São ideias, são conceitos que orientam não apenas o juiz quando vai decidir um caso, mas inclusive o legislador quando precisa construir uma nova regra. Imaginem, nós temos um cenário de pandemia que pode levar à perda de um sem número de brasileiros. E nós temos as vacinas chegando. Mas não todas ficaram prontas de uma vez só. Nós temos vacinas em um número pequeno, que não atende às necessidades de todo o povo brasileiro. E aí, nesse caso, nós temos duas alternativas. Ou a gente mantém essas vacinas todas acondicionadas, até que tenha vacina para todo mundo, e aí começamos a vacinar toda a população de uma vez, ou a gente acaba vacinando as pessoas na medida em que as vacinas vão sendo produzidas. Ah, professor, mas a primeira solução é uma solução justa, porque daí todo mundo espera e todo mundo é vacinado na mesma hora, ninguém é diferente de ninguém. Mas aqui a gente sabe que determinadas pessoas, as crianças, têm uma resistência maior a esse vírus do que as pessoas de mais idade, né? E pelo que eu lembro de Aristóteles, e nesse caso Aristóteles regurgitado por Rui Barbosa, justiça e igualdade não é tratar as pessoas indiscriminadamente da mesma forma. Em alguns casos mas em alguns outros é tratar as pessoas desigualmente na medida das suas desigualdades. Quando eu estou falando em corredores, será que os corredores precisam ser tratados sempre da mesma forma? Será que todos eles estão com as mesmas capacidades de concluir
Uma determinada disputa esportiva? Depende. Se forem aqueles corredores dos 100 metros rasos, sem dúvida, eles todos estão parados diante da mesma linha e tem 100 metros entre a linha da qual eles partem e a linha de chegada. É a mesma coisinha. No caso dos nadadores, aí a gente já sabe, né, que tem umas raias que eles preferem, tem umas raias que eles não gostam. E no que diz respeito aos corredores da tal da Fórmula 1, meu Deus, né? Quer dizer que aquele pole position sai na frente, mas não é só uma diferença de metros. O Lanterninha, que está lá atrás, ele sai muito atrás, mas mais do que isso, ele sai atrás de não sei quantos pilotos. O caminho para que ele vença acaba sendo mais tortuoso do que do pole position. Então, tratar as pessoas da mesma forma indiscriminadamente, em alguns casos pode ser justo, em outros casos pode representar uma baita de uma injustiça. E aí, com base em princípios como justiça, igualdade, certeza, segurança, dignidade da pessoa humana, nós acabamos chegando à conclusão, por exemplo, de que vamos distribuir as vacinas primeiro às populações mais vulneráveis, considerando-se que os idosos estão mais expostos a aquilo que nós poderíamos chamar de letalidade maior dessa Covid-19. Pois bem, e aí a gente acaba vacinando os idosos antes das pessoas de menos idade. Professor, mas não é um tratamento equitativo, não é um tratamento equânime. E vocês vêm falar isso para mim? Toda vez que eu vou ao bendito do banco, fora da pandemia, não vou mais ao banco na pandemia, mas eu ia ao banco antes desta pandemia começar, aí eu ia ficar na fila dos bobos lá, de repente chega um idoso. O idoso pega a fila mais rápida. Depois chega o deficiente, fila mais rápida. Depois chega a gestante. Além de tudo, teve um filho, olha que beleza. Ela devia ficar lá esperando. Eu não tive a graça de ter um filho. Pega a fila prioritária. Aí chega sujeito com a criança de colo, você olha e fala, meu Deus do céu, essa pessoa é estranha, não parece ser dela essa criança. Pega a fila prioritária, então não venha dizer para mim. É claro que em determinadas circunstâncias isso nos causa alguma sorte de desconforto, mas se justifica em função da vulnerabilidade a que determinados grupos muitas vezes acabam estando sujeitos. Então, por isso, várias ideias, força, acabam orientando o legislador a criar uma espécie de tratamento específico destinado aos idosos no que diz respeito à distribuição dessas primeiras doses da vacina contra a Covid. E mesmo a atuação do magistrado, muitas vezes acaba sendo orientada por princípios. Quando eu disse a vocês aqui da anencefalia fetal, olha, começamos há pouco o mês de março. E existe uma grande diferença, mês de fevereiro para mês de março. Logo começo do mês de março, uma preocupação já bate à minha porta, que é fazer a declaração de imposto de renda. Professor, você já fez a sua declaração? A minha eu já fiz. E entreguei no dia 1º de março. Olha, professor, mas como eu sou servidor público, não adianta entregar a minha. Eu tenho que entregar a minha e a minha esposa tem que entregar a dela. Porque daí depois dos dois termos entregue as declarações, eu mando a cópia para a faculdade, para fins administrativos. Professor, mas está ansioso para receber restituição? Que nada, a minha esposa recebe restituição. Agora eu pareço aquele fulano lá do Todo Mundo Odeia o Chris, o Július, eu tenho 3 empregos mesmo, um de professor, um administrativo aqui na faculdade de controlador e um de advogado. E no final das contas, eu faço a declaração rapidinho, mas eu não recebo a restituição, eu acabo tendo que pagar às vezes mais imposto. Mas é uma responsabilidade que eu acabo tirando da minha cabeça. O problema é que agora, aqui em casa, não vivemos só mais eu, Elaine e os filhotes. Vivemos eu, Elaine, os filhotinhos, os gatinhos e a minha sogra, Dona Dalva. E outro dia eu cheguei para Elaine e falei, já fizemos as nossas declarações, cadê os documentos da Dona Dalva, da minha sogra, para que eu possa fazer a declaração dela? Ela falou, eu tô juntando, calma, daqui a pouquinho eu te entrego. Eu tô nesta porcaria de lenga-lenga esperando os documentos da minha sogra para fazer a declaração dela. Nossa, professor, vai ter até o final de abril. Calma, baixa o facho, tem 1 mês e meio ainda, que angústia é essa? Agora imaginem, se eu tô angustiado, que quero fazer a declaração de imposto de renda, sem receber restituição alguma, ter que pagar, mas a declaração de imposto de renda da minha sogra, imaginem a angústia porque passa uma mulher que acaba sendo obrigada a carregar no seu útero um feto que ela já sabe, desde logo, que está condenado à inviabilidade, depois que se formar a separação entre o feto e a mãe, a unidade morfobiológica mantida entre o feto e a gestante.
não tem alternativa, não há chances de sobrevivência. E não é que ela descobre isso no momento do parto, ela já descobre isso muito antes, graças ao avanço da medicina diagnóstica. E aí o magistrado diz: sinto dizer, mas é que as duas hipóteses de exclusão de antijuridicidade do crime de aborto, gravidez decorrente de estupro, não foi estupro, gravidez que coloca em risco de vida. É uma situação muito desconfortável, mas não existe risco de vida para a mãe, então eu estou de mãos atadas. Estar de mãos atadas, mas com base no tal do princípio da dignidade da pessoa humana, a gente consegue legitimar esse tipo de terceira modalidade de aborto lícito. Porque assim, na Constituição, salvo engano, no inciso 3º do artigo 5º, está dito que ninguém será submetido a tratamento desumano ou degradante. E se diz que é proibida a tortura, inclusive daquele que foi condenado. Nem o sujeito está preso pode ser torturado, é claro que não pode. Agora, se mesmo aquele que delinquiu não pode ser torturado, por que eu vou submeter essa gestante a uma espécie de tortura durante todo o período da gestação? Se eu não consigo ficar em paz sem fazer a declaração de imposto de renda da minha sogra durante alguns dias, durante um mês e meio, por que eu vou manter essa espécie de gestante obrigada a carregar dentro do seu útero um feto que ela já sabe que vai ser inviável? Não tem metade, não é 50-50, não é 50-50%. A chance é zero de haver vida extrauterina viável depois daquele intervalo. Se ela quiser levar a gestação adiante, muito que bem. Mas se ela não está disposta, será que o judiciário não tem que prestigiar a dignidade da pessoa humana? Bom, entendeu o STF que sim. E nesse caso, com base no princípio geral do direito da dignidade da pessoa humana, considerou admissível essa modalidade de interrupção da gravidez. Ah, professor, então, se eu conheço as leis, os costumes, a jurisprudência e os princípios de direito, já conheço o direito como um todo? Não. Falta ainda a doutrina. Alguns de vocês entraram em contato comigo por meio de mensagens eletrônicas, por meio de e-mails, perguntando: olha, professor, eu tenho tal livro, eu queria saber se eu posso estudar para esse livro. Sim, pode, normalmente pode. Mas se tiver em dúvida, encaminhe para minhas mensagens, não me é incômodo, ao contrário, sou remunerado, sou pago pela faculdade para fazer esse papel de orientá-los. Mas podem acompanhar praticamente todos os manuais, porque são obras científicas escritas por autores que, pretensamente, se posicionam de maneira neutra a respeito dos temas. Quando eu digo pretensamente, não é na acepção pejorativa da expressão, irônica. Pretensamente porque é difícil ter completa neutralidade diante de determinados temas que não são mais próximos, não são mais palpitantes. Mas, de toda forma, todo e qualquer bom profissional do direito e que já vai avançando na sua carreira jurídica, termina a graduação, faz o mestrado, faz o doutorado, acaba forçosamente tendo que escrever uma outra espécie de opúsculo, um artigo científico. E essas espécies, não diria de divagações, mas de estudos desinteressados, desenvolvidos a propósito de certos assuntos, compõem a análise científica do direito, a chamada doutrina. E quando eu digo desinteressado, não é que o sujeito faz por diletantismo, eu estou dizendo que ele não está comprometido desde o início da sua investigação com uma dada solução. O advogado, muitas vezes, pode ter um espírito científico bastante aguçado, mas ele tende a puxar a brasa para a sardinha do seu cliente. Exatamente porque o seu posicionamento acaba sendo parcial. A doutrina é, ou pelo menos deveria ser, imparcial. Ela não deveria ser engajada ou comprometida com qualquer espécie de coloração, seja política, seja econômica, ou seja ideológica. Finalmente, uma outra observação que eu preciso fazer para fechar essa primeira parte da nossa conversa diz respeito à causalidade jurídica. Notem, eu, Estevão, solto este copo d'água. O que vai acabar acontecendo? Ele vai cair, graças a uma conjugação entre a minha conduta de soltar o copo e a lei da gravidade. Então, temos a lei da gravidade, mais a minha conduta de soltar o copo, as duas causas, e a consequência que acaba sendo a queda do copo. Se não cair, a lei da gravidade foi posta para fora do sistema, e já vimos isso na nossa conversa da semana passada. Do ponto de vista jurídico, tem lá o artigo 121 do Código Penal, que diz: matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. O recado dado pelo legislador para a gente é de que eu não devo tirar a vida de quem quer que seja, nem mesmo a vida do professor Estevão. O sujeito entra nessa sala e tira a minha vida. Obviamente que ele não deu a mínima para o artigo 121 do Código Penal. Por isso, o artigo 121 vai ser demitido. Roberto Justo diz: o artigo 121, você está demitido, fora daqui. Não.
O artigo 121 do Código Penal continuará fazendo parte do catálogo das normas do nosso sistema jurídico. Porque, uma vez ou outra, a violação de uma regra jurídica faz parte do direito. Ela até justifica, acaba demonstrando de maneira bastante evidente o porquê o direito existe. Se não existisse, as violações, as adoções de comportamentos indesejados seriam ainda mais numerosas. Mas além dessa diferença de funcionamento, quando as normas jurídicas acabam sendo contrariadas, existe uma outra peculiaridade. A relação de causa e efeito da física, das ciências naturais, ela nem sempre acaba sendo acompanhada pela relação de causalidade no âmbito do direito. No âmbito da física, eu explico. Eu puxo o gatilho de uma arma, o projétil acaba sendo percutido oh meu Deus do céu, pela parte de trás lá da pistola, e diante da explosão ele sai da arma e acaba atingindo uma pessoa. Muito que bem, nessas circunstâncias, o Estevão, porque puxou o gatilho, foi o responsável pela morte da pessoa atingida pelo disparo. Isso a física diz, e o direito também. Estevão vai ser condenado por homicídio doloso. Agora, quando eu vou à praia, está cheia, e eu vejo que tem uma criança se afogando, e naquelas circunstâncias eu não me levanto para ir salvar a criança, porque eu olho para o lado e vejo que o salva-vidas está lá, à disposição, e ele também está lá de óculos escuros olhando para a criança. Nessas circunstâncias, a morte da criança, será que pode me ser imputada? Ah, professor, eu acho que pode. Não, do ponto de vista técnico, por aquilo que eu contei a vocês, em linha de princípio, não, a praia está cheia, eu acabei de passar bronzeador, não quero passar bronzeador de novo, uma vez só já foi demais, eu posso até sacar meu tercinho e rezar lá um terço inteiro, um rosário inteiro pela vida da criança. Ah, mas a criança se afogou. Bom, se afogou porque engoliu muita água. Eu não cheguei, não coloquei a criança para dentro da água. Eu não falei, olha, criança, toma bastante água, engole bastante água que você vai ficar fortinha. Não falei nada disso. A criança que eu nunca tinha visto na vida simplesmente estava se afogando e eu torcendo para que ela se salvasse. Se a criança falecer, eu não posso ser responsabilizado. De maneira cínica, direi, olha, a criança se afogou porque ingeriu muita água. Não foi o meu dedinho que acabou evitando que ela respirasse adequadamente. Só que qual é a outra omissão que, pelo direito, será considerada como a causa determinante daquela morte? A omissão do salva-vidas. Se ele estava de óculos escuros e estava cochilando, a minha omissão pode ser considerada, pode, não diz que vai, mas pode ser considerada como juridicamente relevante, mas a dele não. A dele vai ser considerada como a razão determinante daquele desfecho fatal, porque ele tem o dever de acostar o perigo, ele tem o dever de enfrentar o perigo. E olha que do ponto de vista da física, não se vai dizer que aquela criança morreu à custa do comportamento de salva-vidas, se vai dizer que a criança morreu afogada. A relação de causa e efeito entre a omissão do salva-vidas e a morte da criança não é denunciada pela física ou pela perícia, ela é denunciada por um nexo de causalidade criado pelo direito. Eu tenho certeza que vocês vão ter oportunidade de se esbaldar nisso quando estiverem no segundo ano do curso de graduação, tendo aulas sobre teoria geral do direito penal. E eu mesmo terei ocasião de falar a respeito disso de maneira breve na aula de número 18 do nosso curso, na antepenúltima aula do curso de Direito Civil 1, tá bom? Segundo assunto sobre o qual eu gostaria de falar na noite de hoje, a distinção entre direito e moral. Bom, alguns de vocês esfregam as mãos e falam, professor, mas você já falou a respeito disso conosco na semana passada. Eu falo, falei? Aí o aluno atento fala, falou. Você disse que descia da estação de metrô e passava na frente da Catedral da Sé e um sujeito pediu umas moedas para você. E aí você entregava as moedas. E a gente só conseguia saber se o seu comportamento foi moral, amoral ou imoral, analisando se o que se passava na sua consciência. Olha, é verdade. Eu tinha falado mesmo da diferença entre as normas morais, as normas jurídicas e as normas sociais. E realmente, a distinção entre as normas jurídicas e as normas morais se dá, sobretudo, à custa do seu foro de julgamento. O foro de julgamento das normas morais é interno, é a questão das intenções, e o foro de julgamento das normas jurídicas é externo. Eu aprecio, sobretudo, condutas. Quando as intenções são relevantes, elas são meramente secundárias, são coadjuvantes. Mas, além disso, as sanções morais são sanções autônomas.
o sujeito acaba se infligindo um castigo por ter violado uma regra moral. A sanção moral por excelência acaba sendo remorso. Ao passo que as sanções jurídicas são infligidas por um terceiro estranho a essa relação, uma autoridade investida, instituída. E no que diz respeito ao direito estatal, é o Estado, por meio do Poder Judiciário. Essas diferenças, na verdade, já havia apresentado a vocês. Agora, existem outros elementos importantes nessa relação entre direito e moral. Primeiro elemento importante: como é que direito e moral poderiam ser relacionados, ou como é que se dá a sua relação recíproca? Bom, existem duas formas básicas de eu representar graficamente a relação estabelecida entre direito e moral. A forma mais tradicional, mais antiga, eu não estou falando aqui no sentido pejorativo, é o esquema de Jeremy Bentham. E Bentham diz que direito e moral seriam círculos concêntricos, ou seja, o centro do círculo é o mesmo dos dois. A moral corresponderia a um círculo maior e o direito corresponderia a um círculo menorzinho, um círculo interno àquele primeiro. Haveria, inclusive, um setor circular, uma rosquinha. Quando existe uma conduta que viola o direito, necessariamente essa conduta viola a moral. Então, entra um sujeito aqui e tira a vida do professor. É um ato contrário ao direito, pena, um homicídio, pena de 6 a 20 anos de reclusão, e é um ato contrário à moral, tirou a vida de um semelhante. Agora, existem alguns comportamentos que são relevantes para a moral, mas que não são relevantes para o direito. Por exemplo, toco o interfone agora e o porteiro diz assim: Estevam, você consegue descer aqui para pegar sua conta de luz que chegou? Aí falou: ah, claro, já estou descendo. Entro no elevador e o elevador do 8º até o térreo, ele para no 3º andar. Aí entra a vizinha do 33. Essa vizinha do 33, assim como o marido dela, são meio antipáticos, não converso muito com eles, e aí eu acabo para dar uma reparada, mas que bonita que é essa vizinha do 33, ela nem percebe que eu a estava olhando. Ela não percebe, o marido dela não percebe, a minha mulher não percebe, o porteiro está assistindo Chaves lá na portaria. O único que percebe que eu olhei de maneira estranha para ela sou eu mesmo. Acabo sendo consumido por um baita de um remorso. Muito que bem, mas violei alguma regra jurídica? Não, professor, em linha de princípio não violou regra jurídica alguma. Se tivesse ido adiante, se ela tivesse concordado, e outras coisas, né? A gente vê isso nos Estados Unidos, né? Há alguns artistas de televisão que acabam sendo casados, não pode trair, isso pena. Mas você simplesmente dá uma olhada diferente para ela, sua esposa não vai ficar feliz, não conta isso para ela, hein? Mas de toda forma não violou nenhuma regra jurídica. Qual é o problema do esquema de Bentham? É que toda violação à regra jurídica para Bentham também é uma violação à regra moral. E como é que poderia ser de maneira diferente? Poderia ser de maneira diferente se, em lugar de serem círculos concêntricos, moral maior e direito menor, se moral e direito fossem círculos secantes. Aqui eu tenho o círculo da moral e aqui eu tenho o círculo do direito. Percebam, vai existir uma zona de sobreposição. Nessa zona de interseção, eu encontraria, por exemplo, homicídio. O sujeito atira no Estevam, viola a moral, mata um semelhante e viola o direito, comete homicídio, vai ser responsabilizado por 6 a 20 anos. Existe uma área que interessa a moral, mas que escapa completamente ao direito. A história do Estevam olhando para a vizinha. A diferença entre esses dois esquemas está exatamente nas circunstâncias em que eu violo uma regra jurídica, mas que é completamente indiferente à moral. No momento em que eu acabo, por exemplo, deixando de interpor um recurso no prazo estabelecido pela legislação, isto não implica necessariamente na violação do preceito moral. Às vezes, aliás, eu deixei de interpor o recurso por razões nobilíssimas. Por exemplo, eu tenho 15 dias para interpor o recurso para defender o meu cliente. Nos 14 primeiros dias, eu estava escrevendo um artigo aqui para publicar e que vai, inclusive, ajudar a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo a implementar um mestrado futuramente. Então, a minha intenção é nobilíssima. De boa intenção, o inferno está cheio. Eu tinha reservado o último dia para elaborar a minuta desse recurso. E no último dia, pasmem, meu pai acabou ficando doente, fui levá-lo ao hospital. Nossa, é um herói pesquisador e é um herói filho. Estevam merecia um busto de bronze. Será que se eu conversar com o juiz, ele vai deixar eu interpor o recurso no 16º dia? Ele vai dizer não. Lamento, Estevam. Olha, fico muito admirado de poder conversar com alguém tão heróico quanto você, mas o seu recurso não será conhecido. Por que não vai ser conhecido? Porque vai ser intempestivo, interposto fora do prazo.
Não é que as coisas que eu vou sustentar nessa minuta, no 16º dia, serão um pouco razoáveis e que eram dotadas de uma razoabilidade maravilhosa no dia anterior. Não, nada disso. É que simplesmente eu acabei violando uma regra jurídica que não tem nenhuma espécie de repercussão no âmbito da moral, numa situação como essa. Então essa é a diferença entre a teoria dos círculos secantes e a teoria dos círculos concêntricos, e por isso que eu acabo adotando essa segunda teoria, porque alguns comportamentos, a meu ver, parecem ser relevantes juridicamente, mas completamente indiferentes à moral. Naqueles exemplos que eu dava no comecinho do nosso curso, eu falava que na terceira situação, eu entregava as moedinhas para a pessoa que me pedia, simplesmente porque o barulho delas ao tilintar estava me causando, estava me deixando desconcentrado. O ato seria completamente indiferente à moral, mas seria relevante ao direito, seria uma doação. Muito bem. Como é que eu posso, então, estabelecer a relação de alternatividade ou de complementaridade entre moral e direito? Na semana passada eu dizia assim, as pessoas não devem beber e depois dirigir. Tento convencer os meus 60 alunos em todas as aulas. Aí eu mostro uma planilha de Excel, também um quadro no PowerPoint, e provo para os meus alunos os números tristes das vítimas desses atropelamentos causados por embriagados que conduzem veículos automotores. Dos 60 alunos, 40 se sensibilizam pelo fazer saber, pelo fazer conhecer. Dizem, não sabia, mas agora que sei, não vou mais fazer isso. Ótimo, mas eu tenho 20 alunos ainda que continuam dirigindo depois de alcoolizados. Com relação a esses 20, eu não tento tocar as mentes, a razoabilidade. Eu tento tocar o coração, criando um vínculo de empatia. Eu trago a mãe de uma vítima. E aí, depois do discurso da tal da dona Ermengarda, 15 dos meus 20 alunos que resistiam ainda, eles dizem, olha, professor, eu não queria estar no lugar daquele que morreu e nem no lugar dessa mãe, viu? Porque agora eu percebo que em questão de segundos, você não apenas rompe o círculo vital desta pessoa que faleceu, mas você acaba com a vida, inclusive, daqueles que ficam. É uma tragédia. Nunca mais vou beber e dirigir logo após. Ótimo. Juntem-se aos outros 40, temos 55 que não dirigem mais depois de embriagados. Faltam 5. Com relação a esses 5, eu não consigo controlar o como eles pensam e nem o que eles sentem. Não é fazer saber, ou fazer conhecer, ou fazer sentir, fazer participar. Com eles vai ter de funcionar o discurso prescritivo mesmo do direito. É o fazer. Eu cheguei a falar, olha, se você for pego dirigindo veículo automotor depois de embriagado, tendo atropelado alguém ou não, você vai ser submetido a uma espécie de castigo tal. Aí, e toca fiscalização lá embaixo, hein? Para que se consiga monitorar se as normas estão sendo cumpridas ou descumpridas. Se houver uma regra mais dura e houver também fiscalização, pois bem, os últimos 5 deixam de violar as regras jurídicas. E aí agora não tem mais ninguém dirigindo o veículo alcoolizado. Professor, que bacana, gostei dessa explicação, interessante, fazer saber, fazer participar, fazer sentir, fazer. Mas por que a gente não foi direto para o direito? Aliás, nós estamos numa faculdade de direito. Então, é porque o direito, diferentemente da moral e de outros mecanismos de adaptação social, ele é bom para algumas coisas, mas é ruim para outras. Se eu quiser utilizar uma chave de fenda para apertar parafusos, ela é um espetáculo. Agora, se eu quiser utilizar uma chave de fendas para retirar uma porca, é uma bosta. A chave de fenda não serve para porcaria nenhuma, porque ela é inapta para determinadas finalidades. O direito, ele não serve, não se presta bem a educar as pessoas. Ele promove adaptações, sem dúvida alguma, mas educar, não necessariamente. Ele é ótimo para evitar males maiores. Por exemplo, aqui eu não estou falando de alguém estar inadimplemento, ou de alguma multa ser exigida. Não, estou falando que quando alguém se porta de maneira equivocada, de maneira inadequada, ele tira a vida de uma pessoa em um ilícito de trânsito, por estar embriagado e depois dirigindo. O efeito é drástico, o resultado é trágico. Para evitar esse mal maior das mortes das pessoas, o direito é maravilhoso, ele é eficientíssimo, desde que eu tenha sanções duras, desde que eu tenha certeza da punição daqueles que acabam infringindo as regras. O direito é um mecanismo de controle muito eficiente para evitar um mal maior, mas ele não é educativo. Se a regra for reconhecida como inconstitucional, ou se a regra for momentaneamente revogada, um abraço, aqueles 5 últimos vão voltar a dirigir os veículos embriagados.
Agora, a moral, ela tem, vamos dizer assim, um alcance mais limitado no que diz respeito aos seus males, aos males que ela consegue coibir. No exemplo que eu dei a vocês, que eu ficava olhando lá para a bendita da vizinha, né? Eu desci, fui pegar a conta de luz, aí fiquei olhando para ela, e aí ninguém percebeu, mas eu fiquei com um remorso desgraçado. Eu falei, você tinha que olhar para sua mulher, Estevão, não para a mulher do vizinho. Deixa a mulher em paz, vai olhar para sua mulher antes que algum outro olhe e tal. E aí eu me arrependi, e logo depois o porteiro tocou aqui mais uma vez e pediu para ir buscar, sei lá, a conta de telefone ou da net. Aí eu desci e acabei encontrando uma outra vizinha no elevador. Mas dessa segunda vez eu já não olhei para ninguém, não. Tava pensando aqui o que eu vou fazer com a Elaine depois, ou já não. Olha! E aí, professor? O que se tira dessa história das normas morais? As normas morais, elas educam. Por mais que o ilícito, a violação à regra moral tenha sido praticado, o ilícito, o dano que acaba sendo protegido por uma norma moral é um dano muito circunscrito. Quando eu olho para alguém e não deveria ter olhado, qual é o dano que se experimenta? Eu ocasionei um genocídio? Não. Aquele problema, aquela espécie de pisada fora da linha, no mais das vezes acaba repercutindo em mim mesmo, em mim próprio. Então é um mal muito circunscrito que acaba sendo coibido pela norma moral. Mas a norma moral é extremamente eficiente do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista educativo. Por que eu falo isso? Eu falo porque a questão de alguns anos nós tínhamos lá as aulas presenciais e tudo mais, e eu costumava dar as minhas descomposturas dos meus alunos logo depois da primeira prova. Quando eu descobria que tinha um aluno colando, aí que o bicho pegava. Eu falava assim para eles, com mais encante. Vocês estão vendo este ente que vos fala? Os alunos, sim. Este ente que vos fala é um ente subjetivo, que tem carências, que tem necessidades. Eu tenho fome, eu tenho sede, eu tenho frio, eu tenho sono, eu tenho dor nas costas. Estão vendo este ente que está em minhas mãos? Este ente, este copo, tem várias características. É transparente, de acrílico, fosco, tem água no interior, está meio furado, meio quebradinho, está rachado aqui embaixo. Uma das características deste ente objetivo, ter água no seu interior, se coaduna, se vincula de maneira perfeita com uma das carências desse ente subjetivo. Eu tenho sede, é que tem água. E graças a essa relação de complementaridade entre uma das características do objeto e uma das necessidades do sujeito, surge um vínculo que nós vamos chamar de utilidade. A utilidade faz com que este objeto, do ponto de vista filosófico, venha a ser chamado de bem. Se além de útil for escasso, será um bem também na acepção econômica. E se além de útil e escasso for passível de apropriação, será um bem na acepção jurídica. Entenderam? Aí os alunos falam, entendemos. E a cola? Eu falo, pois bem. Este ente objetivo, o bem, ele tem valor. Este ente subjetivo que tem carências, tem dignidade. No momento em que um aluno meu acaba se vendendo por um ponto na minha prova, ele próprio atribui a si mesmo, voluntariamente, a condição objetiva, segundo a filosofia kantiana. Ele abre mão de ser sujeito e ele próprio se atribui um preço, se atribui um determinado valor. E aí eu digo para os meus alunos, e o curioso é que o sujeito está envolvido no petrolão, no mensalão, sabe-se lá em quião, ele se corrompe por 1 milhão, mas talvez não se vendesse por um ponto na prova do Estevão. A única certeza que eu tenho é que se um sujeito se vende por um ponto na prova do Estevão, certamente vai se vender por 1 milhão. Aí alguns alunos, sei lá, se de caso pensado e tudo mais, fazem aquela cara da turma do Chaves, né? Fazem assim, ficam com aquela cara de boi lambão, e depois de algum tempo eu acabo encontrando, e um aluno uma vez falou para mim num churrasco, minha esposa estava presente, ela falou, olha, falou para minha esposa, não foi para mim, por isso que teve uma vida, uma bronca na gente que estava colando, e eu sempre dava aquela coladinha de conferência. É que eu precisava colar, só pra, sabe, é a diferença entre o 9 e o 10, essa história de bolsa mérito, às vezes tem alguma coisa que escapa, né? Aí a minha esposa olhou e falou, não, eu entendo perfeitamente, eu quase que olhei e falei que eu entendi perfeito. E o engraçado é que a menina disse que graças a essa minha fala, sei lá, que ela nunca mais tinha colado. Sei lá se ela estava fazendo média com a Elaine ou não. No final das contas, o que eu posso garantir a vocês, o discurso moral é um discurso educativo.
aquele que obedece a determinados valores morais, não estou dizendo moral religiosa ou qualquer coisa que vale, não, estou falando moral na acepção kantiana. Aquele que obedece a determinados valores morais não precisa estar sendo monitorado por uma câmera para se portar bem. Por exemplo, essa aula que eu estou dando a vocês está sendo gravada, mas ela tem o mesmíssimo teor que teria uma aula se gravada não estivesse sendo. O sujeito se porta da mesma forma, estando sendo observado dentro do Big Brother Brasil ou não estando sendo monitorado. Por quê? Porque a moral educa. Já o direito, ele tem uma capacidade muito limitada de educação e de formação. Por isso, direito e moral não se excluem, não são alternativos, não são sucedâneos perfeitos. Eles acabam sendo complementares. É a história do morde e assopra numa relação familiar, né? Quando a gente tem filhos, a gente aprende que um dos genitores acaba apertando mais, o outro acaba sendo mais bonzinho. É importante trocar os papéis de vez em quando, porque senão um vira o carrasco, o outro vira um anjinho, né? Mas, no final das contas, as funções acabam sendo complementares. Para encerrar essa parte do direito da moral, eu gostaria de destacar que a zona de interseção, de sobreposição, na teoria dos círculos secantes, entre direito e moral, ela é dinâmica, ela não é estática. Por exemplo, alguns comportamentos que eram contrários à moral, continuam sendo contrários à moral e muito provavelmente continuarão sendo contrários à moral, eles eram perseguidos pelo direito de maneira mais persistente, de maneira mais contundente. E hoje, talvez acabem sendo perseguidos, mas de uma maneira um pouco mais leve. É o que se verifica, por exemplo, com o adultério. O adultério continua sendo, nos dias de hoje, um ilícito civil, mas ele não é um crime. Ah, professor, mas ele já foi? Sim. Para que vocês tenham uma ideia, enquanto eu tinha as minhas aulas de graduação de direito penal, antes de eu me formar, quando estava na posição de vocês, o adultério era considerado um crime, além de um ilícito civil. Podem ser indenização e tudo mais, mas era considerado, inclusive, uma conduta criminalmente relevante. Ah, entendi. Quer dizer, então, que direito e moral estão se afastando? Não. Direito e moral estão girando. As zonas de sobreposição vão mudando. Não é que o direito e a moral estão simplesmente se afastando. Seria simplório, simplificador, excessivamente simplificador dizer isso. Seria precipitado. Por exemplo, se eu fosse diretor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo na sua fundação, na sua inauguração, há 56 anos, nomeio o professor Estevão como diretor da faculdade. Aí o Estevão fala, bom, fui nomeado regularmente, agora eu vou pegar todos esses cargos em comissão, de livre nomeação, funções de confiança, e vou colocar toda a minha parentaiada que não consegui emprego no mercado, uma crise de empregabilidade, vou empregar todos os meus parentes. Posso fazer isso ou não? Vocês iam dizer, isso é um absurdo, professor. Aí a minha pergunta era mais astuta. Eu não perguntei se é um absurdo moral ou não. Eu quero saber se eu posso fazer isso ou não. Há 56 anos? Meu Deus do céu, os senhores diriam absurdo. Eu diria, eu não quero saber moralmente, quero saber se juridicamente posso fazer ou não. Vocês diriam, professor, é complicado, né? Todos nós sabemos a resposta. Só que, passado algum tempo, nós percebemos que hoje em dia não se admite essa espécie de contratação de parentes, porque eles não conseguem colocações profissionais mais adequadas, porque o salário às vezes acaba sendo mais expressivo. Essa prática não é apenas uma prática imoral, é uma prática ilícita. É chamada de nepotismo. E na administração pública prevalecem vários princípios, e um dos mais importantes é o princípio da moralidade. Então, notem que esse tipo de contratação, e mesmo o nepotismo cruzado, quando eu contrato os parentes do diretor da outra faculdade, o outro diretor da outra faculdade contrata os meus parentes, todas essas espécies de comportamentos imorais acabam sendo coibidos pelo direito, acabam sendo absorvidos pelo direito. Curiosamente, se meu irmão é um dos juristas mais competentes do mundo, se é mais competente que eu, que todos os professores, que todos vocês, ainda assim a contratação dele por uma função de confiança, em linha de princípio, seria vedada. Por quê? Porque não basta que a mulher de César seja honesta, ela também precisa parecer honesta. Então, nós acabamos falando aqui, na hipótese do nepotismo, numa área que era irrelevante para o direito, mas sempre foi relevante para a moral, e que agora vai se tornando relevante para o direito também. Terceiro ponto sobre o qual eu gostaria de falar com vocês. Direito positivo e direito natural. Professor, não quero adiantar não, viu? Mas eu acho que você já falou direito natural na aula 1. Falei um pouco. Eu disse que para os adeptos do direito natural, quem acredita em direito natural, haveria certas espécies diretrizes que prevaleceriam em quaisquer quadrantes espaço-temporais. Em qualquer tempo, em qualquer espaço.
Eu já disse a vocês que eu tenho grande reticência, grande precaução quanto a essa noção. Tanto que eu trouxe no primeiro encontro que nós tivemos a personagem do Aristóteles para dizer que ela acreditava que a escravidão era da natureza das coisas, que a aristocracia era a melhor das formas de governo e não a democracia. E aí a gente começou a ver, né, que realmente é difícil de se encontrar determinadas espécies de orientações que prevaleçam indiscriminadamente em qualquer tempo, em qualquer espaço. Mas a noção de direito natural não é uma questão contemporânea. Ela é recorrente ao longo da evolução jurídica. No direito romano, talvez o professor Elcio Madeira, talvez o professor Helmut Steinbacher já tenham dito, estejam dizendo ou venham a falar nos próximos tempos, no chamado ius gentium, o direito das gentes. Entre os romanos, se tivéssemos um contrato entre dois cidadãos romanos, ele seria regulado pelo tal do ius civile, o direito dos cidadãos romanos. Agora, se o contrato fosse entre um romano e um estrangeiro, não seria aplicado o ius civile, seria aplicado o direito das gentes, um direito cosmopolita, um direito global, um direito que alcançaria a todos, porque ele seria dependente apenas tão somente da racionalidade humana, da natureza humana dos envolvidos. Olha, professor, que interessante, né? Seria um direito de pretensões bastante amplas, sem dúvida alguma, mas sem nenhum fundamento religioso. É importante que isso fique claro. Por quê? Porque durante a Idade Média, nós vamos verificar que Santo Tomás de Aquino, que viveu entre 1225 e 1275, ele produziu a maior parte dos seus escritos nos últimos 10 anos da sua vida. E um deles, fabuloso, Suma Teológica, e na Suma Teológica, Tomás de Aquino diz que o direito natural correspondia àquela espécie de pedacinho da divindade que eu consigo ler, que eu consigo compreender, que eu consigo acessar graças ao emprego da razão. Bom, se eu emprego a razão ou não, o que eu estou falando aqui, com base em São Tomás de Aquino, o direito natural seria um pedacinho da divindade que eu acabo enxergando. E é lógico que esse direito natural de Tomás de Aquino está profundamente comprometido com noções religiosas. Estamos aqui falando, para alguns, da razão a serviço da fé. Coisa diferente do direito natural romano e coisa diferente do direito natural jus-racionalista, iluminista, do século XVIII. Para esse direito natural jus-racionalista do século XVIII, iluminista, o direito poderia ser descoberto graças ao emprego da razão, estamos falando do século das luzes, sem nenhum compromisso com qualquer noção religiosa, a depender da região da Europa de que estivéssemos a falar. Por exemplo, na Península Ibérica, Espanha e Portugal, reformistas, mas a França, não apenas reformista, revolucionária anticlerical. Os padres eram levados normalmente para o cadafalso, acabavam sendo guilhotinados. Então, nesse caso, o direito natural, que acreditavam que seria possível concretizar os iluministas, ele não tinha nenhuma vinculação religiosa. Eu digo a vocês que esses iluministas, do ponto de vista jurídico, eles se consideravam muito capacitados. Eles acreditavam que, graças ao emprego da razão, os próprios juízes se tornariam desnecessários num futuro bastante próximo. Eles diziam assim: nós vamos promulgar em breve alguns códigos, e esses códigos vão resolver quase que sozinhos as questões jurídicas. Tudo vai ser levado ao conhecimento dos jurados e os jurados vão resolver. E esses jurados não precisam ser técnicos em direito. Os juízes vão ter uma função cada vez mais reduzida na nova sociedade. E por que eu trago essa espécie de consideração a vocês? Porque é mais ou menos aquilo que se pensa a propósito da inteligência artificial, né? Ela vai ter um impacto relevante para o direito, mas eu não acho que ela vai acabar com as profissões jurídicas. De toda forma, eu falo isso com base na minha intuição, mas não é uma intuição simplesmente, é uma intuição à qual se acrescenta a minha experiência, né? A minha visão retrospectiva. Só o futuro vai dizer o que é que vai acabar acontecendo. Então, essa noção de direito natural, de tempos em tempos, ela bate a nossa porta. Uma das últimas vezes em que ela bateu a nossa porta foi para combater os excessos praticados pelo normativismo jurídico e que acabaram redundando nas mazelas do nazismo. Tribunal de Nuremberg e várias espécies de juristas acabaram revendo suas posições. Gustav Radbruch é um exemplo lapidar nesse sentido, convertendo-se do normativismo, do positivismo estrito, ao justnaturalismo.
De toda forma, o justnaturalismo tem servido ao longo da história como um elemento que acaba refreando, que acaba evitando a excessiva rudeza do direito posto pelo Estado, do direito positivo. E é essa segunda noção que eu queria trabalhar com vocês nessa terceira parte da nossa conversa. Direito positivo não é um direito bacana, um direito joia, não. Não, positivo no sentido de ius in civitate positum. É a expressão latina que eu coloco aqui na segunda linha do primeiro alvéolo. É o direito posto na cidade. E aí eu queria recomendar a vocês uma leitura. Façam o seguinte. Quando puderem, e quando eu passar uma tarefa a vocês, cumpram de acordo com a consciência de vocês. Eu não vou cobrar. Se fizerem, ótimo. Se não fizerem, sinto dizer vocês que talvez tenham perdido a oportunidade de um grande encontro. Não comigo, mas com Sófocles. O Sófocles, teatrólogo grego, escritor grego, produziu uma peça chamada Antígone. E nessa peça Antígone nós temos um lapidar conflito entre direito natural e direito positivo. Qual é a história, mais ou menos? Eu vou contar um enredo básico e não vou chegar ao final, não quero dar spoiler. Nós temos lá um conflito fratricida entre dois irmãos, um deles acusado de trair a cidade e outro acusado de ter se considerado como tendo mantido fiel à cidade durante o tempo inteiro do conflito. E aí, nesse conflito mortal, como toda e qualquer tragédia grega, os dois irmãos entram em luta e os dois acabam morrendo. A irmã desses dois, chamada Antígone, ela queria enterrar os dois. Por que ela queria enterrar? Uma questão de mau cheiro, saúde pública? Não, era uma questão religiosa. Acreditavam os antigos gregos que todos os mortos deveriam ser enterrados sob pena de se tornarem almas vagantes, almas inquietas, almas penadas, que não teriam paz e acabariam transformando a vida dos vivos num verdadeiro inferno. Pois bem, por isso Antígone queria enterrar os seus dois irmãos, o que não era traidor e que se manteve fiel à cidade, e também o seu irmão traidor. Só que aí o rei acaba dizendo, não. Você pode enterrar o seu irmão fiel à cidade, mas aquele que traiu, ele vai ter o seu cadáver insepulto. Vocês vão falar, bom, professor, eu depois de morto, se vou ser cremado, se vou ser enterrado, sei lá o que vão fazer comigo, eu também não estou nem aí, eu já vou estar em outra. É o que a gente pensa hoje em dia, mas a gente tem que se colocar na época. Na época, ser um cadáver insepulto era gravíssimo. Para a alma, inclusive para quem estava vivo, né? Então, a sanção que acaba sendo imposta pelo rei de privação de sepultura acaba sendo considerada bastante grave. E o Antígone está entre a cruz e a espada. Ela está num dilema. Ou ele enterra o seu irmão traidor, atendendo aquilo que a natureza das coisas determinava, ou ela obedece ao direito da cidade e deixa o cadáver do irmão insepulto. E o que ela faz, professor? Não sei. Isso vocês vão ver com a leitura da Antígone de Sófocles, tá bom? Uma observação, então, sempre importante, é de que o direito natural acaba, por vezes, evitando a aplicação indiscriminada, excessiva e excessivamente crua ou rude do direito positivo. Vocês vão ouvir muita gente, ao longo da vivência jurídica de vocês, dizendo assim, a lei é dura, mas é lei. E, às vezes, de maneira mais gorgota ainda, né, de maneira mais empertigada, dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. É verdade, em alguns casos, eu queria aprovar alguns alunos meus que muito se esforçaram, mas não alcançaram a média. Mas das vezes eles não serão aprovados. Mas manter uma pessoa compelida a levar uma gestação ao 9º mês, quando já se sabe que o feto é anencéfalo, há situações em que a gente deve recorrer ou a noção de direito natural, ou o princípio da dignidade da pessoa humana, ou a noção dos chamados direitos humanos, que acaba sendo um núcleo, né, contemporâneo da noção de direito natural, mas a gente tem que fazer alguma espécie de esforço para refrear os excessos do direito positivo. E para encerrar a nossa conversa de hoje, gostaria de falar em direito objetivo e direito subjetivo. Vejam, aqui em minhas mãos eu tenho um celular, que pertence a mim, tenho também um par de óculos que pertence a mim, tenho um copo d'água que pertence a mim, tenho também um mouse que pertence a mim. Todos são objetos do meu direito de propriedade. Cada uma propriedade não se confunde com a outra. Por exemplo, o óculos acabou de cair no chão. Se ele se partir, se quebrou, lá que se foi a propriedade sobre o óculos. Mas a propriedade sobre o celular permanece.
Curiosamente, por mais que eu tenha várias propriedades, todas estão no meu patrimônio, existe uma única regra do Código Civil que acaba disciplinando todas as minhas propriedades. O artigo 1228 do Código Civil, que diz assim: o proprietário tem a faculdade de usar, fruir, dispor e reivindicar as coisas que lhe pertencem, reavendo-as injustamente de quem quer que possua e detenha. De toda forma, percebam, ali se fala o proprietário, não o Estevão. Ali não se fala de qual ou tal objeto, simplesmente se reporta de maneira bastante genérica e ampla e abstrata, o legislador, a todos os objetos de propriedade. Com isso, essa regra do artigo 1228, uma regra só, ela disciplina todas as propriedades que eu tenho aqui em cima da minha mesa, inclusive aquelas que não estão na minha mesa, inclusive aquilo que me pertence não está ao alcance dos meus olhos. Tem um apartamento, por exemplo, lá do outro lado da cidade, muito bem, direito de propriedade não está ao meu alcance, mas pertence a mim, por força dessa mesma regra do 1228. E se vocês quiserem saber, também isso que está na mesa de vocês nesse momento, tudo isso é resguardado por força dessa mesmíssima regra. Uma única regra objetiva para todos nós. Por isso que a expressão direito objetivo acaba sendo traduzida como norma agendi. Acaba sendo aquela regra que acaba atribuindo a algumas pessoas, a certos sujeitos, alguns direitos que implicitamente acabam sendo negados às outras pessoas. São as diversas normas jurídicas que acabam incidindo de tempos em tempos. Uma única regra para todos nós. Agora, toda vez em que uma regra incide, ela transforma aquele suporte de fato concreto num fato jurídico. E nós vimos na semana passada qual é a relevância de um fato ser considerado jurídico. Ele tem a aptidão de gerar consequências relevantes para o direito. Lá no direito penal, penas. Lá no direito tributário, tributos, impostos, taxas, contribuições de melhoria. Aqui no direito civil, atribuição de direitos e atribuição de deveres. Quando eu e o meu aluno Caio celebramos um contrato de compra e venda, eu digo: Caio, quero vender meu livro por 80, você compra? E o Caio diz: sim, professor, compra por 80? Pronto. O artigo 481 do Código Civil acabou de incidir. Entre mim e o Caio, celebrou-se um contrato de compra e venda, adstrito a um livro e com o preço de R$80. Eu, na qualidade de vendedor, tenho o direito a receber a transferência da propriedade sobre o preço da operação. E ele, na qualidade de comprador, tem direito a receber, em contrapartida, a transferência da propriedade sobre o objeto vendido, no caso, o tal do livro. O direito dele só pode ser exercitado contra mim, vendedor. E o meu direito, vendedor, de receber o preço, só pode ser exercitado contra o comprador, o tal do Caio. Exatamente porque essa prerrogativa está distrita a mim e a ninguém mais. E porque essa prerrogativa pode ser exercitada contra um e às vezes contra vários, a noção de direito subjetivo acaba sendo transcrita aqui no nosso primeiro alvéolo da transparência como sendo uma prerrogativa que o sujeito de direito tem de exigir de outro, da relação jurídica, chamado sujeito passivo, a observância de um determinado comportamento. Seja uma ação, seja uma abstenção. Às vezes eu cobro de alguém um fazer, às vezes eu cobro de alguém um não fazer. Ah, professor, como é que a gente pode definir o direito subjetivo para quem acredita? Porque Hans Kelsen, por exemplo, e Leon Deguy não acreditam na existência do direito subjetivo. Para eles, o mundo é feito só de normas, não de prerrogativas. Mas para quem acredita na existência dessas prerrogativas, dessa facultas agendi de que fala lá o direito romano, como é que eu posso definir de maneira bastante breve a noção de direito subjetivo? Uma das definições mais célebres é devida à criação de Friedrich Carl von Savigny e de Bernard Winchell. Lógico, cada um nas suas obras. Cada um na sua obra. Mas ambos acabam sustentando que um direito subjetivo é um poder da vontade. Me acompanhe. Eu disse a vocês que eu tenho um celular, que eu gastei rios de dinheiro nesse celular, 1 ano do meu ordenado com esse celular. E aí, eu só uso um celular de última geração para fazer ligações telefônicas. Vocês olham e falam: puxa, mas que desperdício, hein, professor? Podia ter comprado o celular mais baratinho, né? Se é só para fazer ligação, Deus do céu, gastou um rio de dinheiro, 1 ano de salário para comprar um telefone mais caro. Nossa, você é um idiota, Estevão, um bobão. Aí eu pergunto: mas alguém pode me obrigar a utilizar o celular caríssimo para as outras funções? Não, ninguém pode te obrigar, professor.
A utilização que você vai dar àquilo que te pertence deriva exclusivamente da sua vontade. É por isso que a definição dada por Bernard Winter e Friedrich Carl von Savigny de direito subjetivo é de poder da vontade, que eu tenho incorporado ao meu patrimônio e mobilizo de acordo com as minhas conveniências, de acordo com os meus interesses. Ah, entendi, professor. Interessante isso, hein? Mas tem outra forma de se compreender o direito subjetivo? Tem uma outra forma que me parece tão interessante quanto. É a definição que Rudolf von Ehring dá de direito subjetivo. Vamos imaginar que estamos todos dentro de uma sala de aula presencial, que está calor para chuchu e que nós temos um único copo d'água, o meu, que está na minha mesa. Mas todo mundo está morrendo de sede. Bom, todo mundo está morrendo de sede, tem um copo d'água só, é insuficiente para matar a sede de todos. Mas, de acordo com aquela terminologia kantiana que a gente utilizou no começo da conversinha de hoje, né? Todos temos as carências, a sede, e este copo tem utilidade, aptidão de satisfazer a sede, mas não de todo mundo, apenas de alguns. E aí eu falava, né? Bem na acepção filosófica quando é útil, bem na acepção econômica quando é útil e escasso, e bem na acepção jurídica quando é útil, escasso e passivo de apropriação. Quando eu digo que existe uma relação de interesse do Estevão sobre este copo d'água, eu estou dizendo que este copo pode aplacar aquela minha sede. Ah, professor, mas pode aplacar a sede da gente também. Então, só que o único interesse que será protegido pelo direito será o meu. O copo d'água pertence a mim. Eu posso ingerir essa água e posso, inclusive, guardar para daqui a 5 minutos. Mas e vocês que estão com sede também? Bom, a física diz, a filosofia diz que esta água tinha a aptidão, teria aptidão para aplacar a sede de vocês. Mas o direito diz que não, que o único interesse juridicamente protegido sobre essa água é o meu. O interesse de vocês nessa água será juridicamente preterido ou sacrificado, vai ser deixado de lado. É uma questão de alocação de bens escassos e passíveis de apropriação. Olha, professor, também é uma visão interessante essa do Ehring, hein? Eu não sei agora se opto por uma ou por outra. E por que optar por uma ou por outra? Georges Lineck já percebia há muito a possibilidade de acoplarmos essas duas visões. O direito subjetivo, no seu aspecto estático, alocação de bens escassos, é um bem, é um interesse juridicamente protegido. E, sob seu aspecto dinâmico, é manuseado, é movimentado, é posto em movimento de acordo com a conveniência do seu titular. Isso me lembra, essa definição mista ou eclética, me lembra a aula que eu tinha de física em cinemática com o meu professor. Ele costumava dizer que energia mecânica é igual a energia potencial, mas energia cinética. Ou seja, é a potência energética de um bem, de um objeto que está em repouso, acrescida da energia que ele acaba trazendo consigo quando acaba sendo levado a uma situação de movimento. E a soma das duas dá origem à tal da energia mecânica. O direito subjetivo não é só a alocação de recursos escassos, interesses juridicamente protegidos, é a alocação de recursos escassos postos em movimento de acordo com a conveniência dos seus titulares. Muito que bem. No nosso próximo encontro, nós teremos ocasião de falar a propósito da dicotomia entre direito público e direito privado. Também sobre o processo de publicização experimentado pelo direito privado mais moderno e, eventualmente, da privatização experimentada por alguns setores do direito público, particularmente pelo direito administrativo. Encerrando essa aula de número 2, a falar a propósito da chamada unificação do direito privado, que para alguns é uma unificação exclusivamente do direito obrigacional. Eu vou verificar aqui se algum de vocês tem dúvidas. Não entendi, professor, tem vozes. Alguém falou, bom, é às 20h38, Maria, agora eu já não sei mais do que estávamos falando. Se você puder depois rememorar para mim, eu fico à inteira disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários. Se algum de vocês tiver dúvida, por favor, encaminhe a mensagem agora no chat, ou então encaminhe a mensagem para estevam.pousada@direitosbc.br. Faço questão de destacar vocês, por favor, a partir da próxima aula, não entrem mais, mesmo porque eu vou fechar aquele link da turma de vocês e vou deixar no mural o link definitivo para a nossa sala de aula permanente, para todos os nossos encontros. Aqui, deixa eu verificar, eu estou na turma CN. Turma CN vai se encontrar comigo na próxima quinta-feira, às 8h20 da noite, não é isso?
Caríssimos, inclusive verifiquem, e eu acho que seria bastante importante que vocês conversassem a respeito do horário que vocês gostariam em que a aula fosse realizada. Se quiserem que a aula seja realizada a partir das 20h30, eu estou à inteira disposição de vocês para todo o necessário. Se preferirem que a aula comece às 20h20, também estou às ordens de vocês. Estou aqui em casa, é uma simples questão de organização, o que atender mais os interesses de vocês, para mim também acaba sendo o melhor, tá bom? Professor, não é sobre essa aula, mas você poderia falar sobre eficácia legal? Claro, Samuel. A eficácia legal é a aptidão que as normas jurídicas têm a incidir. Eu pediria que você tivesse em mente um determinado ferro de passar roupa. E imagine que esse ferro de passar roupa está ligado no máximo. Eu coloco o dedo na chapa e não me queimo. Por que eu não me queimo? Quando eu coloco o dedo na chapa, e o ferro deveria estar ligado na potência máxima, mas ele não acaba me queimando. Por que ele não acaba me atingindo? Ah, professor, tem dedos de amianto? Não, é porque aquele ferro está fora da tomada. O ferro não está quebrado, ele simplesmente não tem aptidão a me queimar naquelas circunstâncias, porque ele não está conectado à rede elétrica. Da mesma forma, as normas jurídicas, no mais das vezes, elas têm aptidão a incidir sempre que um fato previsto por elas acaba se caracterizando ou concretizando no mundo do ser. É o que se verifica quando se diz lá, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão, e o sujeito tira a vida alheia. Ao que tudo indica, a norma vai incidir, e o sujeito tal, o agressor, terá cometido um homicídio. Mas quando que ele não terá cometido um homicídio? Quando ele não será punido? Quando que a norma não incidirá? Por exemplo, se estivermos num período chamado, vou escrever aqui no chat, de vacatio legis. Esse período de vacatio legis, eu vou colocar entre aspas, porque é latim, é um período durante o qual a norma jurídica não acaba produzindo efeitos, ela não incide porque ela ainda está em fase de mero conhecimento, mas ela não está perfeitamente apta a incidir sempre que provocada. Agora, sabe quando eu coloco aquele detector de presença no corredor aqui do prédio, e eu vou rol dos elevadores, às 3 da manhã o detector de presença acende a luz? Ele está preparado diante de alguma espécie de provocação feita pelo mundo externo para alterar alguma sorte de comportamento, alguma sorte de estado de coisas. As normas jurídicas funcionam da mesma forma. Sempre que alguém pratica todos os elementos escritos na sua hipótese, os professores de teoria geral de direito costumam falar em hipótese de fato, os professores de direito civil costumam falar em suporte fático, com base em pontos de Miranda. Bom, mas daí a norma jurídica acaba incidindo diante daquela sorte de provocação. Tudo bem? Espero que tenha ficado um pouquinho mais claro. O Fernando, professor, podemos começar às 20h30, acho que todos concordam, não concordo? Muito bem, se todos estiverem, ajudou muito? Eu espero que sim, Samuel, mas se ficou faltando alguma coisa, eu estou sempre às ordens de vocês. Bom, se pode ser às 20h30, ficamos combinados assim. Na próxima quinta-feira, às 20h30, nos encontramos e, como sempre, eu desejo a todos uma boa semana e nos vemos em breve. Um forte abraço e até mais. Tchau, tchau, pessoal. Boa noite, professor.